Graça e paz aos irmãos, eu sou o pastor Daunir e este é o seu canal Entrevistando Fiéis. Convido você a se inscrever se não é inscrito, tocar o sininho para receber as nossas notificações, amém? Nós vamos entrar hoje no estudo da carta aos Romanos e nós estaremos fazendo assim uma introdução desta carta para que os irmãos tenham assim o conhecimento de como ela foi escrita, em que período foi escrita, para quem foi endereçada e esclarecer algumas dúvidas por parte dos irmãos. Amém? Primeiramente, onde foi escrita esta carta? Paulo estava em Éfeso, a caminho de Jerusalém. Foi quando então Paulo escreve esta carta à igreja de Roma. Segundo o catolicismo romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Roma, ela foi fundada pelo apóstolo Pedro e também foi dirigida por ele no período do ano 45 ao ano 67 depois de Cristo. É uma inverdade, segundo a história e segundo as escrituras. E nós vamos ver isto ao longo da nossa introdução. É uma coisa muito importante também que nós queremos destacar para os irmãos, é a importância desta carta em relação à história da igreja. Em alguns momentos da igreja, Romanos foi a carta que se fez pano de fundo para alguns acontecimentos. Paulo, em Romanos, irmãos, ele não escreve como nas demais cartas para resolver problemas doutrinários ou resolver questões acerca da membresia das igrejas. Não. Paulo escreve esta carta e, segundo os teólogos, ela é uma carta considerada um tratado teológico onde Paulo faz a sua defesa da fé. Paulo inicia o capítulo 1 de Romanos, no versículo 1, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, se nós observarmos esta carta, nós vamos ver que ao lermos a introdução feita pelo apóstolo Paulo, nós vamos observar que não faz sentido o apóstolo Pedro, ser o fundador da igreja e também o dirigente. Porque em nenhum momento, no início da carta ou no final da carta, o nome de Pedro é citado. Seria indelicadeza da parte do apóstolo Paulo escrever uma carta para uma determinada igreja, como no caso a igreja de Roma, e não citar o nome do fundador da igreja e nem o nome do seu dirigente, no caso o apóstolo Pedro, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana. E então nós vemos que não existe base teológica, histórica e arqueológica para comprovar que o apóstolo Pedro realmente fundou e dirigiu esta igreja. Então, quem foi realmente, de fato, o fundador desta igreja? Provavelmente, irmãos, esta igreja surgiu ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na descida do Pentecoste, na descida do Espírito Santo, no dia da festa de Pentecostes, onde Deus, então, reveste o apóstolo Pedro e os demais irmãos que estavam junto com eles. A Bíblia fala de 120 pessoas reunidas ali, que recebem a virtude do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E agora Paulo, com autoridade, prega para uma grande multidão. Provavelmente havia ali pessoas de Roma, que ouviram esta mensagem do apóstolo Paulo, e agora sim, Paulo, existe uma influência da parte deste grande apóstolo por nome Pedro, que prega ali, faz um grande sermão, uma grande exposição sobre a vida de Jesus, e então pessoas se convertem, milhares de pessoas ali se convertem para o reino do Senhor. Provavelmente ali então nasce a igreja de Roma. Estavam ali talvez prosélitos de Roma
que levam a mensagem do evangelho para a capital, que é Roma, e ali então surge a igreja romana. Paulo, quando ele escreve esta carta, ele não havia estado em Roma, e ele então ele escreve para os irmãos dizendo estar ansioso para estar junto dos irmãos. Esta carta ela faz parte de grandes momentos da história da igreja, como na conversão de Aurélio Agostinho, para muitos conhecido como Santo Agostinho. Sua mãe Mônica orou durante quase 30 anos para que o Senhor fizesse uma obra na vida de Aurélio Agostinho, que embora fosse um homem culto, professor de retórica, levava uma vida muito devassa. E a sua mãe Mônica, então, durante muito tempo orou por ele. E um determinado dia, Aurélio Agostinho estava na casa de um amigo por nome Alípio, e ali ele escuta uma voz vindo do quintal vizinho de uma criança que dizia: toma e lê. Imediatamente ele lê este tratado teológico, considerado por muitos não apenas uma carta, onde Paulo trata de questões doutrinárias, mas um tratado teológico, onde Paulo faz a sua defesa da fé, do Evangelho. E ao ler Romanos, Aurélio Agostinho se converte ao Senhor e se transforma num grande pregador da palavra do Senhor. Nós vemos também no século XVI, um monge por nome Martinho Lutero, que ao se converter, entrar para o convento, seu pai queria que ele fosse um advogado, porém num determinado dia de uma tempestade muito forte, ele vê uma pessoa morrer através de um raio que caiu ao seu lado, matando uma pessoa, um amigo seu, e ele então se converte ao Senhor por medo, porque ele tinha muito medo de raio, de chuva, de tempestade, e ele então abandona a carreira, desiste da carreira de advogado e se transforma em um monge. O seu pai fica muito aborrecido com ele, mas ele prossegue, ele está determinado a se tornar um monge, um servo de Deus. Mas Martinho Lutero, irmãos, ele vivia se flagelando, porque ele não conseguia conviver com a culpa dos seus pecados. Até que um dia, depois de tanto se confessar, visitar os confessionários, ele tem um encontro com o Senhor através da carta aos Romanos. E ele então se converte ao Senhor. E ele então agora escreve as 95 teses no ano de 517. E ali ele vai até o castelo de Gutenberg, na Alemanha, e ali ele fixa as 95 teses e dá início então àquilo que nós conhecemos como a Reforma Protestante. No século XVIII também nós vemos uma mulher por nome Susanna Wesley, que tinha muitos filhos, entre eles um homem chamado John Wesley. Esta mulher durante toda a sua vida orou pela sua família. Tirava um período para entrar dentro do seu quarto e durante uma hora orar pela sua família, pelos seus filhos. E isto então surgiu um efeito muito grande. E quando cresce então o jovem John Wesley, ele se converte ao Senhor e se torna um grande pregador da palavra do Senhor ali na Inglaterra, no Reino Unido. Outros homens de Deus, como Charles Adams Spurgeon, pregou muito o livro de Romanos, foi muito influenciado por esta palavra. John Wycliffe e tantos outros homens de Deus que tiveram o seu encontro, um momento íntimo com o Senhor, através desta carta escrita pelo grande apóstolo Paulo. Nós vamos conhecer mais sobre a vida deste grande apóstolo através desta carta, deste tratado teológico, onde nós vemos o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Roma, se apresentar não somente como apóstolo, mas primeiramente como servo de Deus. O primeiro versículo começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para apóstolo, ou seja, primeiramente ele se apresenta como sendo servo de Deus. Aquele homem arrogante que outrora perseguia a igreja, levava prisioneiro, tirava a vida de muitas pessoas em nome de Deus. Agora, a caminho de Damasco, onde ele pega a carta com os maiorais de Jerusalém, para ir então para Damasco, a fim de perseguir homens e mulheres que estavam pregando este evangelho, este nome chamado Jesus Cristo. Ali na estrada de Damasco, ele tem então o seu encontro com o Senhor Jesus. Agora ele é conduzido para a rua direita, para a casa de um homem por nome Judas, e ali ele fica cego, e ali ele então ora ao Senhor. Agora o Senhor visita um homem, um servo de Deus por nome Ananias, e diz para Ananias: Ananias, vá à casa, à rua direita, à casa de um homem por nome Judas, e ali você vai encontrar um homem por nome Saulo. Ele está orando, e ele tem a visão de que você entre e ora por ele e restitui a sua visão. Ananias então questiona o Senhor: mas meu Deus, há muito nós temos ouvido falar sobre este homem, como ele tem perseguido o seu povo, a sua igreja, maltratado, levado prisioneiro, feito prisioneiros, tirado a vida de muitos, participado da morte de muitos santos. E o Senhor disse então para Ananias: Ananias, vai, porque este é um vaso para mim, eu escolhi para levar a minha palavra para príncipes e reis, e ele vai saber o quanto ele vai sofrer pelo amor do meu nome e do meu evangelho. Ananias então agora vai até a rua direita, a casa de Judas, e ao entrar e se deparar com Saulo, ele já não chama Saulo simplesmente pelo seu nome, mas ele disse: irmão Saulo, o Jesus que apareceu para você na estrada de Damasco me mandou vir, que eu viesse aqui e orasse para você, para que você voltasse a enxergar. E naquele mesmo momento, o apóstolo Paulo passa a enxergar. E agora Deus transforma a vida deste grande apóstolo, que em nada foi devedor aos demais apóstolos. Sofreu mais perseguição, naufrágios, açoites, apedrejamentos, em nada foi inferior aos demais. Esta é a vida do grande apóstolo Paulo. E você vai ver este grande tratado teológico que nós vamos estar tratando ao longo dos próximos capítulos para os irmãos. Esta é apenas uma pequena introdução, onde o apóstolo Paulo se apresenta como sendo servo do Deus. Agora ele não é mais o perseguidor, agora ele não é mais o algoz da igreja, agora ele é servo de Jesus, chamado para apóstolo, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Ou seja, agora aqui ele está dizendo que este evangelho ao qual ele passa a pregar foi prometido lá atrás pelos profetas, não foi dado pelos profetas, mas foi prometido, estava latente lá atrás. O Novo Testamento estava latente na boca dos profetas, que agora se faz patente. O Velho Testamento, a Velha Aliança se faz patente aqui no Novo Testamento. E nós vamos ver ao longo do nosso estudo bíblico desta grande carta chamada aos Romanos, deste grande tratado teológico, talvez um dos maiores livros, um dos maiores achados arqueológicos da Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender muito com este grande apóstolo e a forma com que Deus transformou a sua vida. Versículo 3 ele diz: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ou seja, aqui ele já começa falando que Jesus é descendente de Davi. Ou seja, o Davi, o qual ele esperava o Messias. Agora ele já manifesta Jesus, aquele que chamou ele para esta graça preciosa, como sendo o verdadeiro herdeiro de Davi, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora Jesus Cristo não é o Senhor dos cristãos, mas é nosso Senhor,
Paulo agora, ele se inclui como sendo um dos servos do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. Jesus está também chamando você e eu nos dias de hoje, não somente os romanos, não somente as pessoas às quais o apóstolo Paulo se dirigiu naquele tempo, naquele período, mas Jesus está chamando a cada um de nós para fazermos parte desta graça maravilhosa, a qual este plano divino, ao qual Deus dá o início lá na cruz do Calvário. E no próximo capítulo nós daremos sequência a esta carta, que em grandes momentos e períodos da história da igreja se fez presente na vida de grandes homens e mulheres de Deus, que pregaram com autoridade a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa guardar essa introdução de Romanos, da carta aos Romanos dentro do seu coração, que sirva de meditação para a sua vida. E no capítulo seguinte nós estaremos falando um pouco mais desta carta, deste tratado, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa guardar dentro do seu coração este conhecimento. A Bíblia diz: escondi a sua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. E você vê aqui por esta carta que este grande apóstolo tem muita coisa a nos ensinar. No próximo capítulo nós estaremos falando mais sobre esse grande tratado teológico. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe.